Olha só, pessoal, o governo Lula está com um grande problema no que se refere à Petrobras, ou melhor dizendo, ao conselho administrativo dessa empresa lá, justamente por conta de alguns enrolos envolvendo os conselheiros do governo dentro desse conselho e desse colegiado, que acaba dando as cartas, determinando algumas políticas da Petrobras, inclusive a questão dos dividendos, né? O que acontece é que mais um membro ali, que na verdade é o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, o senhor Pietro Mendes aqui, foi afastado pela justiça do seu cargo, e aí o governo ficou desfalcado demais essa cadeira, sendo que em breve, daqui a poucos dias, né, no dia 19 de abril, vai ter uma reunião muito importante lá no Conselho de Administração, e nesse momento o governo está subrepresentado lá, até uma disputa interna ali entre o governo e os minoritários, e agora parece realmente que a coisa ficou desfavorável e o governo Lula está tentando de todas as formas reverter essa decisão judicial da forma mais rápida possível aí para tentar conseguir a presença desse seu conselheiro junto do colegiado para votar a favor dos interesses do governo. Vamos dar uma olhada nessa história aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa decisão judicial foi tomada no dia 11 de abril, poucos dias atrás, aí não trouxe isso para o canal, mas aconteceu de fato, né, a decisão que afastou do cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrobras o senhor Pietro Adamo Sampaio Mendes, né, um indicado aí, portanto, do governo para essa função aí e tudo mais, né? E logo na sequência, ou seja, na sexta-feira, né, no dia 12 de abril, a Advocacia Geral da União apresentou um recurso na instância superior contra essa decisão que foi tomada lá na primeira instância da Justiça Federal de São Paulo, né? Então, de acordo com o que foi apurado pelo pessoal aqui do site Poder 360, o governo acredita que essa decisão vai ser derrubada na segunda instância. Então, esse não é tanto o problema, assim, aos olhos do governo. O problema mesmo é o tempo, né? Porque ele tem pouco tempo, tá muito corrido a coisa para conseguir algo favorável para o dia 19, né? Tô gravando isso aqui no domingo, dia 14 de abril, então daqui a pouquíssimos dias a reunião vai ser feita e se não houver alguma decisão nesse sentido em tempo recorde, o que seria estranho, a justiça não funciona tão rapidamente assim, né, para meros mortais, então se não houver uma decisão favorável em tempo recorde, o governo vai ficar aí sem a presença do senhor Pietro Mendes no Conselho de Administração da Petrobras e pode levar um ferro grande nessa história aí, né? Então o governo não fica subrepresentado, não é assim que a coisa funciona, as cadeiras têm que ser preenchidas. Só que o governo tem que fazer uma eleição, tem que ser feita uma escolha para um presidente interino do conselho ali para ocupar essa carga aí e tudo mais, né? Então, de acordo com o Estatuto da Petrobras, essa eleição tem que ser feita na própria reunião. Então, isso aqui vai acontecer inevitavelmente, a não ser que essa decisão da justiça na primeira instância seja revertida com um resultado favorável ao governo Lula aí, com o retorno do Mendes para esse cargo aí, né? Inclusive, ele foi indicado pelo senhor Alexandre Silveira, que é um grande desafeto do Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras. Então, há todo um conflito de interesse dentro da administração da empresa neste momento aí, então, né? Qual que é o problema atualmente aí, qual que é a situação, né? O Conselho de Administração da Petrobras tem 11 ocupantes, né? 6 são indicados pelo governo federal, inclusive tendo o nome do Jean Paul Prats e do próprio presidente da Petrobras dentro desse conselho, dentro desses 6 nomes aí, né? 4 representam os acionistas minoritários e 1 é eleito pelos empregados da própria Petrobras. Então tem um ali representando os empregados, tem 4 representando os acionistas minoritários e 6 representando o governo, né, representando a União, de sorte que eles têm a maioria ali completa e a vontade do governo sempre vai prevalecer dentro desse conselho aí, uma vez que esse pessoal é indicado pelo próprio presidente da República, né? Acontece que poucos dias antes da saída do Pietro Mendes, do afastamento pelo menos dele do conselho, outro conselheiro da União também foi afastado desse colegiado de administração
da Petrobras, né? Isso aconteceu no dia 8 de abril, uma segunda-feira, né? Uma decisão cautelar, uma medida um pouco diferente aqui, da Vara Civil Federal de São Paulo, no caso, a suspensão do conselheiro Sérgio Machado Rezende, que foi ministro de Ciência e Tecnologia lá atrás, nos 2 primeiros mandatos do Lula aí, e que foi indicado pelo próprio Lula para esse cargo agora aqui e tudo mais, né? Então, o caso dele, de forma específica, se refere a uma situação mais da própria escolha, né? Um problema de escolha ali, porque a Justiça considerou que não houve apresentação de lista tríplice na indicação pela União no prazo de 36 meses de quarentena, nenhum período de 36 meses de quarentena aqui. Existe isso na lei de estatais também, né? Mas o Estatuto da Petrobras determina isso, que se um cara atuar como integrante do diretório nacional de um partido, então ele não pode agir diretamente no conselho da Petrobras para evitar interesses políticos, né? Então o cara tem que estar afastado há pelo menos 36 meses desse cargo, coisa que não se aplica a ele aí e tudo mais, né? E esse negócio de lista tríplice também foi um dos motivos aí que levou ao afastamento do Pietro Mendes, o presidente do conselho da Petrobras aí, porque haveria aqui, né, no entendimento do juiz que analisou a questão, um conflito de interesses aí, porque ele ocupou o posto de secretário de Petróleo e Gás no Ministério de Minas e Energia, né? Então, ele não pode falar exclusivamente pelos interesses da empresa, uma vez que ele está diretamente ligado ao ministério em questão aqui, e a coisa, então, de fato, fica um pouco estranha, né? Para dizer o mínimo, que há um conflito de interesse em ambos os casos, é evidente, mas a Justiça conseguiu encontrar argumentos sólidos para colocar isso. Então, os 2 casos, portanto, eventualmente podem ser derrubados na segunda instância, talvez até para cima disso, não sei, né? Você sabe como é que funcionam as coisas aqui no Brasil, só que não vai dar tempo de resolver isso para o dia 19 de abril, ao que tudo indica. Pode ser que dê tempo, mas ao que tudo indica, o governo está com esse problema aí, né? Se ele tiver 2 nomes a menos lá no colegiado, né, no Conselho de Administração da Petrobras, então o governo vai empatar com os minoritários, vai ficar 4-4 aí, né? E a União pode indicar 2 nomes para ocupar essas vagas aí de maneira temporária, né? O mandato tampão, só que esse mandato aí já vai terminar no final do mês, vai ter a Assembleia de Acionistas da Petrobras aí e tudo mais, e existe um trâmite interno para avaliar os nomes indicados. Então, para o dia 19, simplesmente não tem como isso aqui acontecer, né? Ou seja, agora nós temos um cenário em que os acionistas minoritários que foram duramente prejudicados por aquela decisão de não distribuir os dividendos extraordinários, uma quantidade considerável de dinheiro que os acionistas deixaram de receber, agora eles estão em pé de igualdade com o governo lá no conselho da Petrobras, né? E aí, o que se espera nesse sentido aqui, né? O governo está preocupado em ver aí uma possível reversão da sua decisão anterior aí, né? São lucros de 2023 e aí o governo até então vetou isso totalmente, né? Houve uma primeira votação tratando desse tema aí e os conselheiros do governo votaram para barrar a distribuição aí e reter todo esse valor aqui, né? 44 bilhões de reais praticamente em um caixa de reserva. Os minoritários, é óbvio, foram contra, né? Estão defendendo os interesses dos acionistas da empresa, então eles querem a distribuição desse dinheiro, é lucro da empresa, já está tudo ajustado, é só distribuir isso, mas eles ficaram contra isso então, né? E aí o Prats, né, que tentou resolver aí, tentou-se costurar uma proposta intermediária, pagando metade dos dividendos extraordinários aí apenas, né, se absteve de votar, e aí o governo ficou então em maioria, conseguiu impor a sua vontade. Esse caso, inclusive, causou toda aquela celeuma maior, né, entre a própria Petrobras, na pessoa do Jean Paul Prats aí, e o ministro Alexandre Silveira, representando mais os interesses do Lula e tudo mais. Chegou aí, o Prats chegou a ficar na corda bamba, a coisa meio que acabou sendo resolvida, costurou-se um acordo aí com o Fernando Haddad servindo como intermediário, né? Só que o grande ponto, de fato, é que tudo vai depender agora da aprovação desses conselheiros aí, do que eles vão realmente tratar desse tema. E aí, se o Prats novamente se abster de votar isso aí, os representantes minoritários, dos acionistas minoritários, vão ter a maioria de votos manifestos, né? E vão conseguir fazer a distribuição total desse valor. Ou seja, ao invés do governo ter conseguido lá atrás
segurar 50% dos repasses aí, que seria uma solução intermediária que deixaria o pessoal mais tranquilo, com certeza. Agora o governo corre o risco de ver todo esse valor ser distribuído a título de dividendos. O que isso vai representar para o governo Lula? Por que isso é um problema, né? Primeiro, porque ele vai ficar sem dinheiro para fazer as manobras políticas na Petrobras. Todo mundo fala que isso aqui está sendo usado pelo governo para investimentos. Eu discordo, isso está sendo usado para queimar caixa segurando o preço dos combustíveis, né? Olha a situação lá, Israel e Irã, a tendência é que o preço do barril de petróleo suba internacionalmente, né? Então o governo precisa mais do que nunca desse dinheiro para torrar caixa, queimar caixa e segurar o preço dos combustíveis. Se os acionistas minoritários conseguirem vencer a votação lá no Conselho da Petrobras e determinar essa divisão dos dividendos, então o governo Lula vai perder essa ferramenta e pode ser que a Petrobras não consiga segurar esses preços por muito tempo. Vai ter um grave prejuízo, então, para a imagem do Lula nesse sentido, né? Além do que, isso vai representar uma clara derrota para o Lula e para o Alexandre Silveira, que pode aí talvez custar a cabeça do Jean Paul Prates aí como uma recompensa pelo problema causado, né? Então, realmente é um cenário totalmente desfavorável para o governo nesse momento, e o governo depende totalmente da segunda instância aí da Justiça Federal agir em favor dos seus interesses. Vamos acompanhar durante a semana, até o dia 19, como a coisa vai se desenrolar, né? Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.